Olá, mais uma quinta-feira, mais uma oportunidade. Estamos juntos e te convido a ficar bem informado aqui no Jornal Toda Hora. Começo falando do governo americano, que também estuda aplicar sanções a Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O motivo seria condutas consideradas hostis à democracia e alinhadas à agenda do governo Lula. Donald Trump segue incomodado com o governo brasileiro e dessa vez passou a discutir a possibilidade de punir os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, com a aplicação de sanções. A Casa Branca decidiu mapear Hugo Mota após o deputado bloquear a votação do projeto de anistia aos réus e condenados por tentativa de golpe, o que impede que Jair Bolsonaro seja beneficiado. O texto, considerado prioridade pela oposição, continua travado pela presidência da Câmara. Já Davi Alcolumbre entra no radar de Trump depois de se recusar a pautar qualquer pedido de impeachment contra ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, que já teve seu visto revogado pelos Estados Unidos. Um dos movimentos mais criticados foi a decisão de Hugo Mota de impedir o funcionamento das comissões da Câmara durante o recesso parlamentar. A medida pegou a oposição de surpresa, já que planejava suspender as férias para acelerar projetos em resposta às determinações do STF contra o ex-presidente, como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. Agora eu falo das operações lançadas pelo presidente americano Donald Trump contra imigrantes sem documentos e que têm tido resultados, como o retorno de cerca de 75 mil mexicanos para seu país de origem. O dado foi divulgado ontem pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, que criou um programa federal para apoiar os repatriados. Cerca de 75 mil mexicanos optaram por retornar voluntariamente ao México vindos dos Estados Unidos após o retorno de Donald Trump à Casa Branca. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que afirmou que cerca de 45 mil desses cidadãos receberam diferentes tipos de apoio. Desde o início do governo do republicano nos Estados Unidos, em 20 de janeiro, o governo de esquerda mexicano lançou um programa chamado México Te Abraça, por meio do qual oferece assistência, incluindo apoio financeiro, a quem decide voltar ao país. Essas repatriações voluntárias ocorrem em meio a operações de batidas para deter imigrantes sem documentos, lançadas por Trump, especialmente em Los Angeles, cidade com a maior concentração de mexicanos vivendo fora do país. Da mesma forma, Washington anunciou em maio que ofereceria $1.000, mais de R$5 mil, a imigrantes sem documentos que deixassem os Estados Unidos por conta própria. Segundo a chancelaria mexicana, cerca de 12 milhões de mexicanos vivem no exterior, sendo 97% nos Estados Unidos. Na terça-feira, Sheinbaum solicitou a Washington a deportação imediata de cidadãos mexicanos enviados a centros de detenção como Guantánamo e outros locais, onde há denúncias de maus-tratos e condições desumanas contra os migrantes detidos. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica decidiu montar um plano para fiscalizar com mais rigidez os cartéis de combustível e o abuso de preços no setor. A medida foi publicada hoje com o principal objetivo de investigar práticas desleais no preço e aumentar a livre concorrência no setor. A decisão foi um pedido da Advocacia Geral da União e do Ministério de Minas e Energia, que fizeram um estudo que apontou problemas na formação de preço dos combustíveis. O relatório identificou variações grandes no preço do petróleo, diesel e gasolina, principalmente na região norte do Brasil. As principais medidas anunciadas pelo CAD foram o fortalecimento de investigações sobre cartéis, a atualização dos estudos econométricos e de advocacia da concorrência, ou seja, fazer uma melhor análise do preço do combustível, o compartilhamento de dados com a Polícia Federal, a AGU e o Ministério de Minas e Energia e a realização de uma audiência pública sobre o tema ainda nesse ano. Nos últimos 12 anos, o CAD julgou 26 casos de cartéis em combustível, que é quando um conjunto de empresas como postos de gasolina ou distribuidoras combinam preços desonestos que beneficiam o próprio interesse. Em 18 casos, houve condenação e mais de 750 milhões de reais foram aplicados em multa. E uma aeronave ultraleve caiu em uma rodovia da Itália, causando uma grande explosão. Alguns carros não conseguiram desviar e atravessaram as chamas. O acidente deixou 2 mortos. As imagens registradas por câmeras de segurança instaladas em uma rodovia na Itália mostram o momento em que uma aeronave ultraleve cai, explodindo assim que toca o chão. No momento da queda, haviam alguns carros na rodovia e 2 veículos não conseguiram frear a tempo e atravessaram as chamas. De acordo com a imprensa italiana, os ocupantes do veículo, um homem de 56 anos e outro de 49, escaparam do acidente sem nenhum ferimento. O acidente aéreo bloqueou a via.
O fogo e a fumaça se espalharam rapidamente. O avião de pequeno porte saiu de Piacenza, no norte da Itália, e transportava um casal de idosos de 75 e 60 anos, que morreram com a queda. Os ultraleves são aeronaves pequenas e leves projetadas para atividades recreativas e de lazer, geralmente com capacidade para 1 ou 2 passageiros. O Ministério Público de Brescia, província onde aconteceu o acidente, solicitou uma investigação ao Departamento de Polícia de Milão para esclarecer as causas do acidente. Agora eu falo de futebol. O Flamengo desligou o chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, após as mensagens vazadas do médico criticando a situação do uruguaio Nico de la Cruz. José Luiz Runco foi demitido do Flamengo nesta quarta, após se tornar pública a mensagem na qual ele afirmou em um grupo do WhatsApp que o meia de la Cruz tem uma lesão crônica e irreparável. No texto compartilhado em um grupo com mais de 70 pessoas, Runco chegou a afirmar que a venda só seria possível se algum clube tivesse interesse no meia por algum outro motivo que não fosse o de jogar futebol competitivo. A forma como Runco tratou o uruguaio na mensagem pegou muito mal entre os jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do Flamengo. O staff do uruguaio afirmou que faltou ética a Runco e está inclusive cogitando processar o médico. O presidente BAP apostava em Runco como chefe do departamento médico do Flamengo desde sua campanha eleitoral em 2024. Ele assumiu o setor assim que a nova gestão assumiu em dezembro. Desafeto declarado do seu antecessor no cargo, Márcio Taruni, logo no início do seu trabalho, Runco demitiu quase 40 pessoas do departamento. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre a Corte Internacional de Justiça, que emitiu um parecer sobre os impactos econômicos por conta da mudança climática. É a 1h35 aqui no Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau.